Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ernesto visitou seu advogado para convencê-lo a avançar com o divórcio e obter a custódia exclusiva de Nicholas. O advogado disse a ele que se o juiz sentenciar Helena a uma pena real de prisão, não haverá prisão e o divórcio será tranquilo. No entanto, o advogado não entendeu o porquê de repente ele queria o divórcio. Ernesto disse: "Amo minha esposa, mas o único afeto verdadeiro que conheci é o do meu filho. Ninguém mais é importante." Pedro foi ver Nicholas, que estava claramente deprimido. Deu as costas a Pedro, que lhe disse que tinha um recado para ele. Ele pegou seu celular e reproduziu uma mensagem de Helena. Ela se desculpou por não ter contado a ele sobre a ida para Los Angeles e porque eles precisavam ir para lá. Ela nunca mentiu para ele no passado e não faria agora. Ela disse a ele que isso acontecia porque seu pai, Ernesto, havia lhe causado muita dor e a única solução era deixar um médico. Finalmente, é claro que ela o ama mais do que a própria vida. Quando ao final se aproximou, ele se virou. Ele ainda parecia triste, mas também como se estivesse pensando. No pátio da prisão, seu ladrão de bancos, então a loira, perguntou a Helena se ela conseguiu passar a mensagem para seu filho. Ela disse que esperava que isso a chegasse até ele. Ela esperava preocupada com que Ernesto envenenasse sua mente contra ela. A guarda apareceu para dizer a Helena que ela tinha uma visita. Infelizmente não foi Horácio, mas sim Ernesto, que tentou acender ainda mais o gás, encerrando seu pequeno discurso desagradável, dizendo que a única pessoa que a amava de verdade era ele, mesmo ele era a vítima. Ela perguntou friamente como ele ousava falar de amor quando tudo o que ele fazia era magoá-la. Ele teve a coragem de pedir perdão e ela por tudo que você me obrigou a fazer, quando tudo que ele queria fazer era salvar o casamento deles, enquanto ela agia pelas costas dele. Agora você está pagando as consequências e quando sair daqui, Nicholas não vai querer ter nada a ver com você, nem com o seu amante idiota. Você está em um lugar ruim, muito mal. Ele falou como se esperasse que a conversa estivesse sendo gravada. Ela perguntou, aliás, a ele porque ele tinha vindo, para ver o quão miserável ela estava. Ela finalmente disse que sentiu repulsa ao vê-lo e disse a ele que nunca mais quer voltar para ele. Ela desligou o telefone e foi embora. Ele disse: "Você não quer ver nem Nicholas?" Mas ela não chegou a ouvir isso. Pedro e a nova empregada observaram Nicholas, que ainda não tinha falado. Pedro perguntou se ele queria gravar algo para a mãe, mas ele balançou a cabeça que não. Não olhava para Pedro, que dizia que nunca mais ele poderia ver sua mãe para não machucá-la. Ele perguntou se ele entendeu e Nicholas acendeu com a cabeça que sim. Ele parecia que estava chorando ou prestes a começar. Nicholas também não o abraçou. Pedro ia tocá-lo, mas recuou, dizendo que o contatar quando já estiver, então, menos zangado com ele. Ele sempre estaria lá para com ele. Ele se despediu e foi embora. A governanta sentou-se com Nicholas, que a mãe dele ligou para ela na véspera para pedir que ele, então, fizesse isso, e ela ficou muito triste. Ela disse, por favor, para não contar ao pai dele, e ele, então, assentiu. Pedro foi para casa e contou a Esther o que aconteceu. Esther disse a ele para não se preocupar, que Nicholas acabará de se recuperar por seus sentimentos. Ela tentou tranquilizá-lo de que isso era temporário, e Nicholas viria a entender que ele nunca o machucaria. Ele estava com medo da reação de Helena. Esther disse para não contar isso a ela, apenas que Nicholas ouviu então sua voz e que escutou toda a mensagem que ela transmitiu para ele. Ela estava confiante no verdadeiro amor de Nicholas para com Helena. Malu tentou fazer Nicholas comer seu jantar, mas ele não quis. Ela o lembrou de que sua mãe queria que ele o fizesse. Ernesto entrou na sala de jejum
e perguntou se havia algo errado. Nicholas perguntou por que ele sempre chegava tarde em casa. Ele se desculpou, dizendo que havia coisas que precisava fazer. Malu perguntou se ele queria jantar e ele disse que sim e sentou-se à mesa. Ernesto e Nicholas estavam construindo algo em seu quarto quando Nicholas derrubou tudo no chão. Ernesto ergueu os olhos em choque. Nicholas disse que não queria jogar. Ernesto disse que estava tudo bem, mas por que ele estava sendo malcriado sobre isso? Antes que o menino pudesse responder, Irene apareceu com um enorme pirulito colorido. Ela disse algo sobre ele ser como seu filho e ele disse: "Você não é minha mãe", e se deitou na cama de bruços. Ela disse alguma coisa que Nicholas ignorou e Ernesto pediu que ela o acompanhasse para fora. Eles saíram da sala e Ernesto tentou manter a sua voz baixinha quando disse a ela que isso não adiantava. Nicholas não ia comprar isso e ninguém podia substituir sua mãe. Irene alegou que sabia e que não era essa a intenção. Ele disse a ela para ir embora, mas ela não o fez. Ela começou a se aproximar dele. Ela começou a beijá-lo e ele entrou no quarto de hóspedes. Mais uma vez, Nicholas se recusou a comer. Ernesto apalpou a cabeça para ter certeza que não estava com febre. Nicholas disse que estava com dor de cabeça. Ernesto então disse que ia ligar para o Dr. Vegas, mas Nicholas disse que queria ver sua mãe e perguntou quando ela voltava para casa. Ernesto disse que não cabia a ele, mas às autoridades. Quando ele tocou o rosto de Nicholas, o menino o empurrou com sua mão, finalmente dizendo que queria subir para o seu quarto. Ernesto não permitiu, mandando então Malu servir a comida, que era sopa. Ernesto devolveu o livro de histórias e perguntou a Nicholas onde ele gostaria de ir no dia seguinte, aquário ou parque. Ele disse parque. Ernesto então concordou com isso, acomodando-se na cama e foi embora. Já Ernesto estava jogando bola com Nicholas no parque quando Irene ligou para ele. Ele deu as costas para Nicholas e tentou dizer a Irene que não queria que a presença dela incomodasse seu filho Nicholas. Então, foi nessa hora que Nicholas aproveitou então para fugir. Pois é, enquanto Ernesto deu as costas, o menino saiu correndo feito doido sem destino pelo caminho aberto na rua. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui.